O Flamengo conquista 3 pontos em São Paulo novamente. E isso pode ter sido uma vitória decisiva para as pretensões do clube no campeonato. Vamos lembrar que o São Paulo costuma tirar pontos de Palmeiras e Corinthians, especialmente jogando no Morumbi. E o Flamengo foi com os seus reservas, será que são mesmo reservas? Foi com seus reservas ao estádio do Morumbi, São Paulo, e venceu já desde o início da partida. Vamos falar sobre como se deu essa vitória e o que o Flamengo fez para que isso fosse viabilizado? Chega aí comigo, deixa o like aí, compartilha o vídeo e vamos nessa. Você torce pelo Flamengo? Bom, não é segredo para ninguém que o Flamengo é o clube que eu realmente cubro, né? Então, quem curte meu trabalho, curte esse viés mais tático das análises sobre futebol, tem o direito de se inscrever, se tornar membro do canal do Falso 9, contribuir comigo com R$ 5 por mês só, valor simbólico, e ter acesso a um canal de Telegram, onde eu faço os comentários das partidas durante as partidas. Enquanto elas acontecem, eu estou mandando os comentários no Telegram. É muito legal, a gente também tem contato com os membros sugerem pautas. É muito, muito legal, a gente cria uma conexão, cria uma amizade e participa um pouco um da vida do outro. Quem tiver interesse, clica aqui na descrição do vídeo e vem para o nosso time aí, para sempre estar na resenha e também para todas essas vantagens. Vamos falar dessa vitória marcante e decisiva, mais uma vitória do Flamengo em São Paulo na mesma semana contra o Corinthians e contra o São Paulo pelo mesmo placar. Quem diria, né? E vamos falar disso. Bom, o São Paulo mudou, né? Quem quiser entender como é que se dá a história desse jogo por completo, pode assistir o pré-jogo, clicando aqui no banner, né? Eu fiz um pré-jogo bastante elaborado sobre o São Paulo, eu estudo bastante o São Paulo também. Bom, o São Paulo iniciou, ao invés de iniciar com os 3 zagueiros, né, e a linha de 5 com os 2 alas, o São Paulo começou com somente 2 zagueiros e espetando ainda assim, né, tentando fazer a saída de 3, mesmo que com só 2 zagueiros. Então ele tentou ter em organização ofensiva o Felipe Alves fazendo esse cara por dentro da saída de bola, espetando Rafinha e Reinaldo, e ao espetar Rafinha e Reinaldo, ele acaba empurrando Marinho e Cebolinha para trás. Então, qual que era a ideia, né, do Ceni? Era acionar em bola longa Rafinha e Reinaldo, e assim já ter o jogo balançando esse meio de campo curto do Flamengo com 3 homens. Então, o objetivo do Ceni desde o início era balançar esse meio de campo curto para poder atacar com eficácia, gerando inversões e cruzamentos, né? O São Paulo cruza muitas bolas, é um time que joga basicamente atacando o corredor lateral. Aqui é um exemplo sobre a intenção do Rogério, né? Sempre ter superioridade numérica no corredor lateral. Aqui o Léo, que é um zagueiro, né, avançando com a bola, e o São Paulo gerando uma superioridade no corredor lateral para gerar jogada de linha de fundo. Só que nada disso pôde ser sequer colocado em prática, porque o jogo ficou condicionado logo aos 6 minutos. Né? Aos 6 minutos de jogo, o Flamengo sai na frente, numa falha desse aqui que está marcado, né, o Léo, uma falha até, de certa forma, clamorosa. O Miranda está aqui marcando o Lázaro, o Léo, o Reinaldo está com o Marinho, e aí o Ayrton Lucas em inferioridade numérica, né? Tem 3 tricolores num cruzamento dividido. Flamengo que não tem muita jogada aérea com esse time, um time bastante baixo, né? Não tinha o Pedro. Teve a infiltração do Vitor Hugo, e aí o Léo, que estava sem marcar ninguém, fez o caminho mais longo, né? Ao invés de atacar o marcador, a pessoa que ele deveria marcar, ele fez a volta aqui por trás para tentar assumir o Marinho e deixar o Vitor Hugo para o Reinaldo, que estava dividindo referência, já estava marcando o Marinho.
E aí, ao fazer isso, o Vitor Hugo ganha o duelo aéreo, o Lázaro se projeta e faz o gol com muito oportunismo, uma ótima cabeçada. Então, o São Paulo, com superioridade numérica, deixou esse cruzamento passar, depois houve a falha clamorosa do Léo, e aí o Flamengo fez esse gol, até, de certa forma, não é um gol que o Flamengo tenha buscado, né? Não é um gol que o Flamengo costume a fazer, uma jogada trabalhada, que o Flamengo costumasse a fazer. E aí o jogo ficou condicionado, né? Ficou muito bom para o Flamengo. E o São Paulo, que dessa vez meio que espelhou o Flamengo num 4-3-3, como eu falei aqui inicialmente, São Paulo que condicionou o Flamengo num 4-3-3, ficou ele, né, exposto a inversões, que aconteceram bastante, né? Então o Mateuzinho aqui inverte uma bola para o Ayrton Lucas e balança o meio de campo mais curto do São Paulo. E o São Paulo, depois de um certo tempo, sobe a sua marcação e começa a conseguir fazer jogadas de linha de fundo, né? Aqui o Patrick ataca o espaço para trazer esse marcador e o Galopo lança essa bola para o Reinaldo, que chega à linha de fundo. Porém, o São Paulo não teve Luciano, não teve o Caleri, né, no início da partida. Então, acabava que a bola chegava à linha de fundo e o Patrick tinha que cruzar para o Marcos Guilherme, que não é um jogador que tem a presença diária, né? Nem é uma escalação muito justificável da parte do Rogério. E aí o São Paulo até conseguiu gerar volume, conseguiu ter profundidade pelos lados do campo, mas podia cruzar ali a noite inteira que não ia sair nada. Aqui um exemplo, né? O São Paulo ele praticamente não utiliza o centro do campo, né? Ele ataca basicamente só pelos lados do campo. É um time que tem boas dinâmicas treinadas de ataque pelos lados do campo. Até não fez uma partida ruim nesse aspecto, mas como não tem jogo nenhum por dentro, acaba se tornando previsível, né? O Flamengo até teve mais oportunidades de atacar por dentro do que o São Paulo, porque ficava tão despovoado o setor, e o Flamengo preocupado também com esse setor do São Paulo, tentando atacar as costas, acabou ficando tão despovoado que eventualmente o Flamengo avançava e não tinha ninguém. Aqui, só para ilustrar, nos últimos 11 gols do São Paulo, 10 assistências foram dos corredores laterais. Aí o Rogério Ceni faz várias mudanças ao longo do segundo tempo, e volta para uma linha de 3, né? O Rafinha fazendo o terceiro zagueiro, o Igor Vinícius espetado, o Wellington entra em campo, e aí o Caleri entra no jogo, né? E ele é um grande fator de mudança. Logo no início do segundo tempo, o São Paulo volta a utilizar as triangulações pelo lado do campo, e aí consegue várias situações de cruzamento com bola descoberta, algumas durante o jogo. O Caleri, inclusive, nesse lance, finaliza uma bola com bastante favorabilidade ali. O lugar onde ele finaliza é um lugar que ele costuma guardar, né? Acaba jogando com menos força, e o Santos faz uma ótima defesa, o goleiro muito seguro. Depois, logo no lance seguinte, ele domina, o Reinaldo ultrapassa completamente livre, né? E o Flamengo estava marcando basicamente o Caleri ou o passe por dentro. Reinaldo passa completamente livre, ele não toca, finaliza no meio do gol, o Santos defende. Então o São Paulo começa a ter realmente jogo e começa de fato a ameaçar o Flamengo a partir da entrada do Caleri. E aí o jogo foi rendendo, foi ficando descontrolado, né? O São Paulo começou a atacar o Flamengo com bastante volúpia. E o Flamengo começou a ter problemas de se tornar um jogo de trocação, de fato. Para vocês terem uma ideia, no primeiro tempo, se eu não me engano, foram 10 ou 12 finalizações ao total. No segundo tempo foram 20, assim, quase o dobro, e de dentro da área, mais da metade das finalizações de dentro da área para ambos os times. O Flamengo acabava acelerando muito o jogo e tomando muita finalização em quase todos os lances. E aí os dois finalizavam muito contra o goleiro adversário. O jogo estava descontrolado, né? E aí o Dorival tira do banco Arrascaeta, Gabigol, Everton Ribeiro, e especialmente troca os dois volantes, né? Coloca Thiago Maia e João Gomes. E aí o time passa a ter tanto uma maior intensidade na marcação,
quanto uma maior retenção de bola, né? E melhora bastante na partida. E aí o jogo, lógico, com algum risco, ele continua bem mais favorável para o Flamengo, só que o São Paulo ainda assim consegue produzir 2 chances claras de gol. E aí veio a falta de sorte tricolor hoje, né? Ontem, o São Paulo, nas oportunidades de gol que teve, foram entregues a um Marcos Guilherme que estava sem condição nenhuma física de continuar em campo. E aí o rubro-negro deu essa sorte, que pode ser até uma sorte de campeão, e até no último lance conseguiu ampliar o jogo, quando o jogo já estava caminhando para um final dramático. Né? No último lance, o Gabriel Barbosa fez um gol bastante bonito, até no contra-ataque, que o São Paulo estava totalmente aberto, o time todo dentro da área. Inclusive, o São Paulo não cruza essa bola, o Flamengo recupera e faz o gol, e o fato de não cruzar essa bola gera uma briga que quase terminou em pancadaria no fim do jogo entre os jogadores do São Paulo, por uma cobrança interna, porque é óbvio que é para cruzar um lance desse. Né? Então, foi basicamente essa a partida, uma atuação bastante correta e condicionada por um gol marcado no início, que acabou dando uma certa tranquilidade para a equipe conduzir a partida do início ao fim contra um São Paulo que é um time que tem dificuldade para produzir, e isso é uma coisa incomum dos trabalhos do Rogério Ceni. Produz muito pelos lados do campo, produz quase nada por dentro, um time também desfalcado, muito, muito desfalcado, que priorizou a Copa Sul-Americana na partida da próxima quarta-feira diante do Ceará. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixa o like aí se curtiu. Se não curtiu, deixa também. E manda para seus amigos aí. Valeu? Se inscreve no canal. Beijo.